Anti-Düring. Friedrich Engels. Parte 2. Economia política. Capítulo 9. Leis naturais da economia, a renda territorial. Apesar de nossa boa vontade, até aqui não havíamos logrado descobrir como o Sr. Düring consegue apresentar-se, no domínio da economia política, gabando-se de um sistema novo que não só é suficiente para a época em que vivemos, como também é decisivo para esta época. Mas o que não logramos ver, a propósito da teoria da violência, nem a propósito do valor e do capital, talvez se torne claro como o dia, aos nossos olhos, quando consideramos as leis naturais da economia, expostas pelo Sr. Düring. Com efeito, diz ele com sua originalidade e sua precisão habituais, o êxito da verdadeira ciência consiste em ultrapassar as simples descrições e classificações da matéria, por assim dizer imóvel, para chegar às ideias vivas que explicam a gênese das coisas. O conhecimento das leis é, por essa razão, o mais perfeito de todos os conhecimentos, porque nos mostra como um fenômeno determina outro. Para começar, a primeira das leis naturais de toda a economia foi especialmente descoberta pelo Sr. Düring. Coisa notável. Adam Smith não só não salientou o fator mais importante de toda a evolução econômica, como se esqueceu totalmente de formulá-la em particular e, dessa maneira, sem o querer, rebaixou a um papel secundário a força que imprimira ao seu cunho a evolução da moderna Europa. Essa lei fundamental, que é preciso formular com a máxima precisão, é a do aparecimento do equipamento técnico, espécie de armadura, de que se reveste a força econômica natural do homem. Estas leis fundamentais, descobertas pelo Sr. Düring, estão assim formuladas. Lei número 1. A produtividade dos meios econômicos, das riquezas naturais e da força do homem, é intensificada pelas invenções e descobrimentos. Espantoso! O Sr. Düring trata-nos, mais ou menos como, em Molière, aquele pândego trata o fidalgo, ao dizer-lhe que ele fez prosa toda a vida sem o saber. Que as invenções e os descobrimentos aumentem em alguns casos a força produtiva do trabalho, em alguns casos, mas de modo algum num grande número, como o provam os arquivos poeirentos das negociações das patentes da invenção do mundo inteiro, há muito tempo que o sabíamos. Mas, que essa velha banalidade seja a lei fundamental de toda a economia, eis uma revelação que ficamos devendo ao Sr. Düring. Se a vitória da verdadeira ciência, em economia política como em filosofia, consiste somente em dar ao primeiro lugar comum que nos ocorre um nome retumbante, e proclamá-lo como uma lei natural, ou seja, como uma lei fundamental, então, realmente, fundar a ciência sobre uma base aprofundada, revolucionar a ciência, torna-se possível a todo mundo, inclusive a redação da Volkszeitung, de Berlim. Seríamos, então, constrangidos a aplicar com todo o rigor, ao próprio Sr. Düring, o julgamento que ele fez de Platão. Mas se isso é ciência econômica, o nosso autor partilha com alguém que jamais soube exprimir uma ideia, ou simplesmente dizer uma palavra, sobre a própria evidência dos fatos, quando dizemos, por exemplo, que os animais comem. Com isso enunciamos tranquilamente, com toda a inocência, uma grande coisa. Para revolucionarmos toda a zoologia, não teríamos senão que dizer: a lei fundamental de toda a vida animal é comer. Lei número 2. Divisão do trabalho. A separação dos ramos profissionais e a especialização das atividades aumentam a produtividade do trabalho. No que contém de exato, essa tese é um lugar comum desde Adam Smith. Até que ponto é exata, ver-se-á na terceira parte desta obra. Lei número 3. Distância e transporte são as causas principais que entravam ou favorecem a cooperação das forças produtivas. Lei número 4. O Estado industrial tem uma capacidade de produção incomparavelmente maior que o Estado agrícola. Lei número 5. Em economia política, nada acontece sem que corresponda a um interesse material. Tais são as leis naturais sobre as quais o Sr. Düring funda a sua economia. Ele continua fiel ao método que já expusemos a propósito de sua filosofia. Alguns truísmos de mais desoladora banalidade constituem as proposições fundamentais e também as leis naturais da sua economia.
sob o pretexto de desenvolver o conteúdo dessas leis, absolutamente sem conteúdo, a ocasião é aproveitada para uma longa digressão econômica sobre diferentes temas, cujos nomes se encontram nessas pretensas leis. Sobre as invenções, a divisão do trabalho, os meios de transportes, a população, os interesses, a concorrência etc. Digressão cuja vulgaridade não tem para salientá-la senão um grandiloquente estilo oracular e, aqui e ali, uma deturpação proposital ou argúcia pretensiosa sobre todas as espécies de sutilezas casuísticas. Após o que, finalmente, chegamos à renda territorial, ao lucro do capital e ao salário, como não tratamos precedentemente senão destas duas últimas formas de apropriação, terminaremos por um estudo rápido das ideias do Sr. Doring sobre a renda territorial. Passamos por alto todos os pontos em que o Sr. Doring se limita a repetir Carey, seu predecessor. Não trataremos aqui de refutar a Carey, nem de defendê-lo contra suas tergiversações e fatuidades acrescentadas à concepção ricardiana da renda do solo. Interessa-nos apenas o caso do Sr. Doring. E ele define a renda do solo como a renda que o proprietário recebe do solo, em sua condição de proprietário. A ideia econômica de renda territorial, que o Sr. Doring deve explicar, é singelamente traduzida em linguagem jurídica, de maneira que não avançamos um palmo. Nosso construtor de alicerces profundos é, portanto, obrigado a entregar-se, por bem ou por mal, a excessos de explicações. Compara o arrendamento da terra ao empréstimo de um capital, mas logo descobre que essa comparação soa como todas as outras. Porque, diz ele, se quiséssemos prosseguir na analogia, seria mistério que o lucro, que fica para o arrendatário, após ter pago a renda territorial, correspondesse ao restante do lucro do capital que toca ao empreiteiro que explora o capital, dedução feita dos juros. Mas não estamos acostumados a considerar os ganhos do fazendeiro como a renda principal e a renda territorial como um resto. A prova de que se faz a esse respeito uma ideia diferente é o fato de que, na teoria da renda territorial, não se distingue especialmente o caso em que um homem explora, ele próprio, a sua terra e não se dá muita importância à diferença quantitativa que existe entre uma renda percebida sob a forma de arrendamento e uma renda produzida por aquele mesmo que a ofere. Pelo menos, não se é induzido a conceber a renda de um proprietário que explora o seu pedaço de terra como dividida em dois elementos, representando um, por assim dizer, os direitos dos bens rurais e o outro o lucro suplementar do empreiteiro. Abstração feita do capital próprio que o colono emprega, o seu lucro parece, no maior número de casos, ser computado como uma espécie de salário. Entretanto, seria arriscado deixar de dizer alguma coisa sobre isso, uma vez que essa questão jamais foi encarada com tal precisão. Onde existam explorações consideráveis, ver-se-á facilmente que não se poderia considerar o ganho específico do arrendatário como uma espécie de salário de seu trabalho. Esse lucro, com efeito, surge em oposição à força de trabalho agrícola, cuja exploração torna, por si mesma, possível essa espécie de renda. É evidentemente uma fração de renda que fica nas mãos do arrendatário e torna menor a renda integral que o proprietário receberia caso explorasse por conta própria a terra. A teoria da renda territorial é uma parte da economia política especificamente inglesa e devia sê-lo, pois é somente na Inglaterra que existe um modo de produção em que a renda se separa efetivamente do lucro e dos juros. Na Inglaterra, como se sabe, dominam o latifúndio e a grande agricultura. Os proprietários territoriais arrendam suas terras, sob a forma, quase sempre, de grandes domínios, a arrendatários providos de capital suficiente para explorá-las. Estes arrendatários não trabalham como os camponeses alemães, não passando de autênticos empreiteiros capitalistas, pois empregam o trabalho de assalariados. Temos aí, portanto, três classes da sociedade burguesa e a renda própria a cada uma delas. O latifundiário, que percebe a renda territorial. O capitalista, que embolsa o lucro. O trabalhador, que recebe o salário. Nunca um economista inglês se lembrou de fazer do ganho do arrendatário, como parece ao Sr. Doring, uma espécie de salário.
Esse economista não acharia arriscado afirmar que o lucro do arrendatário é, de modo incontestável, evidente e tangível, o lucro do capital. É verdadeiramente ridículo, com efeito, dizer que nunca se levantou com tanta precisão a questão de saber o que é, na verdade, o lucro do arrendatário. Na Inglaterra, não se tem mesmo necessidade de fazer semelhante pergunta, cuja resposta está dada há muito tempo pelos fatos e nenhuma dúvida houve, até hoje, nesse sentido, desde Adam Smith. O caso em que o proprietário explora, ele mesmo, as suas terras, segundo considera o senhor do ring, ou melhor, como diríamos nós, a exploração por parte dos administradores por conta do proprietário territorial, como acontece, às vezes, na Alemanha, em nada altera a questão. Quando o latifundiário fornece o capital e faz explorar a terra por sua própria conta, ele embolsa, além da renda territorial, o lucro do capital, como é inevitável no atual regime de produção. E quando o senhor do ring pretende que não se julgou necessário, até agora, considerar dividida em seus elementos a renda, seria mistério dizer. O rendimento de um proprietário que explora as próprias terras é decididamente uma inverdade que, ainda uma vez, só lhe prova a ignorância. Tomemos um exemplo. O rendimento que se tira do trabalho chama-se salário. O que um homem tira do emprego de capital chama-se lucro. O rendimento que provém exclusivamente do solo se chama renda e pertence ao proprietário territorial. Quando essas diversas espécies de rendimento tocam a pessoas diferentes, é fácil distingui-las. Mas, quando cabem a uma só e mesma pessoa, elas quase sempre se confundem, pelo menos na linguagem corrente. Um latifundiário que também explora parte de suas próprias terras deveria receber, uma vez pagos os gastos de exploração, a renda do proprietário territorial e o lucro do arrendatário. Entretanto, ele chamará de boa vontade, pelo menos na linguagem corrente, todo o seu ganho de lucro, confundindo assim renda com lucro. A maioria dos lavradores da América do Norte e das Índias Ocidentais está nesse caso. A maior parte cultiva suas propriedades e raramente ouvimos falar da renda de uma lavoura, e, sim, de lucro que ela dá. Um hortelão, que cultiva com suas mãos sua própria horta, é proprietário territorial, arrendatário e operário assalariado ao mesmo tempo. O produto deveria, portanto, pagar-lhe a renda do primeiro, o lucro do segundo e o salário do terceiro. Entretanto, tudo passa ordinariamente como sendo produto de seu trabalho. Desse modo, a renda e o lucro se confundem com o salário. Esse trecho encontra-se no capítulo 6 do primeiro livro de Adam Smith. O caso em que um proprietário explora, ele próprio, os seus bens, já foi, portanto, estudado há 100 anos, e as dúvidas e incertezas que tanto amarguraram ao senhor do ring provêm exclusivamente de sua própria ignorância. Por fim, ele procura livrar-se do embaraço com um golpe audacioso. O ganho do fazendeiro funda-se sobre a exploração da força de trabalho agrícola. E, pois, evidentemente, uma fração de renda da qual é diminuída a renda integral que deveria propriamente ir ter ao bolso do proprietário territorial. Isso nos ensina duas coisas. A primeira é que o arrendatário diminui a renda do latifundiário, isto é, que, no senhor do ring, não é como se havia até agora figurado, o arrendatário que paga ao proprietário territorial, mas o proprietário territorial que paga ao arrendatário uma renda. E eis aí um ponto de vista eminentemente original. Em segundo lugar, ficamos sabendo, finalmente, o que o senhor do ring entende como renda do solo. É todo o sobreproduto obtido, na agricultura, pela exploração do trabalho do camponês. Mas, como em toda a economia política até os nossos dias, alguns defensores da economia vulgar podem ser postos à parte. Esse sobreproduto se divide em renda territorial e lucro do capital. É mistério constatar que o senhor do ring não aceita igualmente a concepção ordinária da renda territorial. Assim, segundo o senhor do ring, a única diferença entre a renda territorial e o lucro do capital é que a primeira se obtém na agricultura e a segunda na indústria e no comércio. Ele chega a esse ponto de vista confuso e destituído de qualquer fundamento crítico através de uma sequência necessária. Vimos-lo partir dessa concepção verdadeiramente histórica de que a dominação do solo só se havia podido estabelecer após ser conseguida a dominação sobre os homens.
Desse modo, que o solo é cultivado por meio de uma forma qualquer de trabalho servil, daí resulta um excedente para o proprietário territorial e esse excedente é precisamente a renda, como, na indústria, o excedente do produto do trabalho sobre o salário é o rendimento do capital. Dessa maneira, é evidente que, em qualquer tempo e em toda parte, a renda territorial existe em proporção considerável quando a cultura do solo se faz por meio de uma das formas de sujeição do trabalho. Mas, para desenvolver este conceito de renda, apresentando-a como a totalidade do sobreproduto obtido na agricultura, o Sr. Doring choca-se, de um lado, com o lucro do arrendatário inglês, de outro, que encontramos em toda a economia clássica, do sobreproduto em duas partes, a renda do solo e o lucro do arrendatário, isto é, a formulação precisa e pura da renda. Que faz, porém, o Sr. Doring? Finge desconhecer completamente a divisão do sobreproduto agrícola em lucro do arrendatário e renda territorial. Isto é, finge ignorar em absoluto toda a teoria da renda estabelecida pela economia clássica, pretendendo fazer crer aos seus leitores que nenhum economista, até hoje estabeleceu com tanta precisão, a questão de saber o que é, de fato, o lucro do arrendatário. Faz como se tratasse de um assunto inteiramente novo, que jamais tivesse sido tratado e do qual nada se conhecia senão as aparências e as dificuldades. Foge dessa aborrecida Inglaterra, onde, absolutamente sem intervenção de qualquer escola teórica, o sobreproduto agrícola é tão impiedosamente dividido em seus elementos, renda territorial e lucro do capital. Foge para as regiões de seus amores, onde reina o Landrecht prussiano e a exploração pelo proprietário está em plena florescência patriarcal, onde o dono de uma gleba entende como renda os rendimentos que dela ofere, onde a opinião dos senhores fidalgos sobre a renda pretende ainda impor-se à ciência, onde o Sr. Doring pode ainda esperar insinuar-se com suas ideias confusas sobre a renda e o lucro, e até mesmo conseguir fazer passar de contrabando a sua nova invenção. A renda territorial paga não pelo arrendatário ao proprietário territorial, mas por este e aquele. Capítulo 10. Sobre a história crítica. Lancemos ainda uma vista de olhos à história crítica da economia política, a do Sr. Doring, que, como ele o disse, não tem, de modo algum, precedentes. Talvez, por fim, encontremos aqui aquele caráter científico rigoroso que tanto nos prometeu. O Sr. Doring fez grande barulho com a sua descoberta de que a ciência econômica é uma criação extraordinariamente moderna. Pg. 12. Com efeito, Marx diz em O Capital, a economia política, como ciência autônoma, só aparece no período da manufatura e, em seu livro Contribuição à Crítica da Economia Política, a página 29, diz que a economia política clássica começa na Inglaterra com Petit, em França com Bois Guilbert e encerra-se na Inglaterra com Ricardo e na França com Sismondi. O Sr. Doring segue essa marcha, que lhe era prescrita. Somente, a economia superior começa precisamente para ele com os lastimáveis abortos que a ciência burguesa deu à luz após a terminação de seu período clássico. Em compensação, ele trunfa com toda a legitimidade, no final de sua introdução. Mas, se já essa empresa carecia de predecessores, em suas particularidades exteriormente apreciáveis e no que tem de moderno a metade do seu conteúdo, pertence-me ainda mais por seus pontos de vista críticos internos e por sua tendência geral. Página 9. Realmente, ele poderia, dos dois lados, tanto exterior como interior, anunciar a sua empresa. Essa expressão industrial não foi mal escolhida, sob este título. O único e a sua propriedade, como a economia política, tal qual se manifestou na história, não é, de fato, senão o estudo científico do que é a economia do período de produção capitalista. Não se podem encontrar proposições e teoremas que com ela se relacionem, por exemplo, entre os escritores da sociedade grega antiga, senão na medida em que certos fenômenos, tais como a produção mercantil, o comércio, a moeda, o capital que rende juros, etc., são comuns às duas sociedades. Todas as vezes que os gregos incursionam ocasionalmente nesse domínio, demonstram o mesmo gênio e a mesma originalidade que nos outros. Seus pontos de vista são, pois, historicamente, os pontos de partida teóricos da ciência moderna.
Vejamos agora como o Sr. Turing escreve essa história. De acordo com isso, não teríamos, propriamente falando, nada de positivo a dizer sobre uma teoria científica da economia na antiguidade. A Idade Média, completamente estranha à ciência, menos matéria ainda fornece a esse respeito. Mas, como a maneira de escrever que arvora vaidosamente a aparência da erudição, desfigurou o puro caráter da ciência moderna, é-nos necessário, ao menos para a lembrança, fornecer alguns exemplos de uma crítica que, com efeito, se abstém da aparência da erudição. Disse Aristóteles, Política, 1, 3, 2, pg. 1257, que todo bem pode servir a dois usos, um é próprio à coisa como tal, o outro não. Assim, uma sandália pode servir para calçar, ou ser trocada. Um e outro são modos de uso da sandália, pois aquele que troca a sandália pelo que lhe falta, dinheiro ou alimentos, utiliza a sandália como sandália, mas não na sua maneira natural de uso, porquanto a sandália não é feita para ser trocada. Essa proposição, segundo o Sr. Turing, não somente é expressa de maneira verdadeiramente trivial e escolástica, mas ainda aqueles que nela encontram uma distinção entre o valor do uso e o valor de troca se dão, além do mais, ao ridículo de esquecer que, na época mais recente e no sistema mais avançado, que é, naturalmente, o do próprio Sr. Turing, não há mais necessidade de valor de uso e de valor de troca. Pretendeu-se também encontrar nos escritos de Platão sobre a República, o capítulo moderno da divisão do trabalho econômico. Trata-se, sem dúvida, de uma alusão ao trecho de O Capital em que se mostra, pelo contrário, que os pontos de vista da antiguidade clássica sobre a divisão do trabalho estão em oposição rigorosa aos pontos de vista modernos. Desdém nada mais, é tudo o que Platão consegue do Sr. Turing pela sua exposição, genial para seu tempo, da divisão do trabalho como base natural da cidade, sinônimo de Estado para os gregos, isso porque ele não menciona, mas o grego Xenofonte o faz, Sr. Turing. O limite que impõe toda a extensão do mercado à divisão ulterior dos ramos profissionais e à separação técnica das operações especiais, a noção desse limite é a primeira verificação pela qual uma ideia que, antes, se podia dificilmente classificar de científica, se torna uma verdade de importância econômica. O professor Rocher, tão contrariado pelo Sr. Turing, traçou efetivamente esse único limite que torna científica a ideia da divisão do trabalho e, em consequência, atribuiu a Adam Smith a descoberta da divisão do trabalho. Numa sociedade em que a produção de mercadorias é o modo dominante de produção, o mercado, para, uma vez, falarmos também a maneira do Sr. Turing, é efetivamente um limite bastante conhecido pelos homens de negócios. Mas é mistério outra coisa além do saber e do instinto da rotina para compreender que não foi o mercado que criou a divisão capitalista do trabalho, mas que, inversamente, foi o desdobramento de unidades sociais anteriores, e a divisão do trabalho dele resultante, que criaram um mercado. Ver o Capital, livro 1, capítulo 24, 5. Estabelecimento do mercado interior para o capital industrial. O papel da moeda foi, em todos os tempos, a primeira incitação às ideias econômicas. Mas que sabia Aristóteles desse papel? Evidentemente nada que ultrapassasse a noção de que a troca, por meio da moeda, sucedeu à troca primitiva em espécie. Mas, quando Aristóteles se permite descobrir as duas formas de circulação diferentes da moeda, uma em que ela aparece como simples instrumento de circulação, outra em que age como capital monetário, não faz com isso, segundo o Sr. Turing, senão exprimir uma antipatia moral. Quando Aristóteles leva a sua audácia ao ponto de querer analisar a moeda no seu papel de medida do valor, quando coloca efetivamente em seus termos exatos esse problema tão decisivo para a teoria da moeda, Turing prefere nada dizer, por motivos dele conhecidos, sobre essa impertinente audácia. O resultado final. No quadro que o Sr. Turing traça, a antiguidade grega não tem efetivamente senão ideias inteiramente vulgares. Página 25, se é que uma tal parvoíce. Página 29, tem qualquer coisa em comum com ideias vulgares ou não. Faremos melhor lendo o capítulo do Sr. Turing.
Sobre o mercantilismo, no original, isto é, E.F. List, Sistema Nacional, capítulo 29. O sistema industrial, falsamente chamado de sistema mercantil. Com esse cuidado, o Sr. Düring sabe, ainda aqui, evitar toda aparência de erudição. Pode-se ver pelo seguinte. List diz, capítulo 28, os economistas italianos. A Itália precedeu todas as nações modernas, na teoria como na prática da economia política, e cita em seguida como primeira obra escrita na Itália, especialmente sobre economia política, o livro de Antônio Serra, napolitano, sobre os meios de proporcionar aos reinos ouro e prata em abundância, 16L3. O Sr. Düring aceita isso sem hesitação e pode, em consequência, considerar o breve tratado de Serra como uma espécie de epígrafe à entrada da pré-história moderna, da economia. A essa gentileza literária limita-se, de fato, o seu estudo do breve tratado, mas, infelizmente, as coisas se passaram na realidade de outro modo, pois, em 1869, 4 anos por conseguinte antes do breve tratado, apareceu a De Course of Trade, etc., de Thomas Mann. Essa obra teve, desde a sua primeira edição, a significação particular de ser dirigida contra o antigo sistema monetário, então ainda defendido como prática do Estado, na Inglaterra, e representa, portanto, a emancipação conscientemente praticada pelo sistema mercantil, de sistema que lhe tinha dado origem. Sob sua primeira forma, a obra teve já várias edições e exerceu influência direta na legislação. Na edição de 1664, completamente refundida pelo autor e aparecida após a sua morte sob o título de England's Treasury etc., continuou sendo, por mais 100 anos ainda, o Evangelho mercantilista. C. Pois, o mercantilismo possui um livro que fez época, uma espécie de epígrafe à entrada. É bem esse, que também não existe de maneira alguma para o Sr. Düring por sua história, que observa com maior cuidado as gradações hierárquicas da história. Do fundador da economia política moderna, Petit, o Sr. Düring nos diz que tinha uma quantidade bem grande de pensamentos superficiais, que não tinha o senso das distinções interiores e sutis entre os conceitos. Era um espírito versátil, que conhecia muitas coisas, mas passava de uma a outra superficialmente, sem se aprofundar numa ideia qualquer. Seu método econômico é ainda muito grosseiro e chega a ingenuidades cujo disparate pôde, mesmo, na ocasião, divertir um pensador sério. Que extraordinária condescendência, esta do pensador sério, Sr. Düring, consentindo em levar em conta um Petit. E de que maneira o leva em conta? As teses de Petit sobre o trabalho e o tempo de trabalho considerado como medida do valor, que são rudimentos imperfeitos dessa teoria, também não são mencionados mais no decorrer da obra. No seu treatise On Taxes and Contributions, uma ed. Em 1662, Petit faz uma análise perfeitamente clara e exata sobre a grandeza do valor das mercadorias. Esclarecendo primeiramente, à luz da igualdade de valor entre os metais preciosos e os cereais que custam um trabalho igual, ele foi o primeiro a dizer a última palavra da teoria sobre o valor dos metais preciosos, expondo com a mesma precisão o princípio geral de que os valores das mercadorias são medidos por um trabalho igual labor. Ele aplica em sua descoberta a solução de diversos problemas, alguns bem complexos, e em alguns trechos, em diversas ocasiões em diversas obras, sem que seja mesmo repetida a proposição principal, tira dela consequências importantes. Mas, desde o seu primeiro trabalho, afirmo que isto, a taxação à base da igualdade de trabalho, é a base da equivalência da comparação dos valores. Entretanto, na construção e na aplicação prática deste princípio existe, eu o confesso, muita diversidade e complicação. Petit confessa, pois, a importância de sua descoberta e, igualmente, a dificuldade em aplicá-la concretamente. Ele tenta também, para certos fins particulares, um outro caminho. Trata-se de achar uma relação de equivalência natural, a natural par, entre o solo e o trabalho, de modo que se possa exprimir indiferentemente em qualquer dos dois ou, melhor ainda, em ambos. O próprio erro é genial. O Sr. Düring faz, a propósito da teoria do valor de Petit, esta observação penetrante.
Se ele próprio tivesse tido mais firmeza de pensamento, não se lhe poderia achar, noutras passagens, rudimentos de uma concepção oposta, como já se disse mais acima. A verdade, porém, é que a elas não se aludiu senão para dizer que tais rudimentos eram imperfeitos. É bem característico do Sr. Durin este hábito de fazer alusão, ligeiramente, sobre qualquer coisa numa frase vazia, para, logo, fazer crer ao leitor que, mais acima já se lhe fez conhecer o essencial. Na realidade, porém, o autor nada mais fez do que passar pelo assunto como por cima de brasas. Em Adam Smith, encontram-se não somente rudimentos de concepções opostas sobre a noção do valor, e não somente 2, mas 13, até mesmo 4 concepções fortemente contraditórias do valor, prosseguem naturalmente seu caminho, ao lado e misturadas umas às outras. Mas o que é natural para o fundador da economia política, que necessariamente tateia, experimenta, luta com um caos de ideias em vias de formação, pode parecer estranho no escritor que faz uma síntese crítica de mais de 1 século e meio de pesquisas, quando os próprios resultados em parte já passaram dos livros para a consciência comum. E para resumirmos, vimos o próprio Sr. During dar-nos a escolher entre 5 espécies diferentes de valor, a cada uma das quais corresponde uma concepção radicalmente diversa. Seguramente, se ele próprio tivesse tido mais firmeza de pensamento, não se teria esfalfado tanto para lançar seus leitores, depois da concepção perfeitamente clara que Petit faz do valor, na mais extrema confusão. Um trabalho de Petit, perfeitamente harmônico, é o seu Quantulum Conc Concerning Money, publicado em 1682, 10 anos após seu Anatomy of Ireland, aparecido pela primeira vez em 1672 e não em 1691, como escreve o Sr. During, conforme as compilações dos manuais mais correntes. Os últimos traços de concepções mercantilistas, que se acham noutros escritos de Petit, desaparecem por completo nesta obra. É uma pequena obra-prima, no fundo e na forma, e é justamente por isso que não figura na lista do Sr. During. É perfeitamente compreensível que, em face do pesquisador mais genial ou do mais original dos sábios em economia, uma mediocridade vaidosa de mestre-escola apenas manifesta a seu descontentamento resmungão, andando despeitos ao ver as faíscas de luz teórica, em vez de desfilarem solenemente como axiomas bem acabados, jorrarem, pelo contrário, em desordem, numa longa sucessão de assuntos práticos e grosseiros como os impostos, por exemplo. O Sr. During trata Petit, fundador da aritmética política, vulgarmente chamada estatística, como já havia tratado Petit pelos trabalhos propriamente econômicos. Dá de ombros, com ar zangado, diante da singularidade dos métodos grotescos que o próprio Lavoisier aplicava ainda, nesse domínio, 100 anos mais tarde. Quando consideramos a distância que ainda separa a estatística atual do objetivo que Petit lhe traçara em linhas gerais, esse ar de superioridade suficiente, 2 séculos post-festum, parece como uma tolice desmedida. As ideias mais importantes de Petit, das quais tão poucos traços há na empresa do Sr. During, não são, segundo este último, senão puros caprichos, ideias lançadas ao acaso, pensamentos de ocasião, aos quais somente nos nossos dias se atribui, graças a citações destacadas do texto, uma importância que em si nunca teriam, não representando, por conseguinte, papel algum na verdadeira economia política, mas unicamente nos livros modernos inferiores ao nível da crítica radical e da historiografia em grande estilo do Sr. During. Parece que ele, na sua empresa, teve em vista um círculo de leitores possuídos da fé do carvoeiro, e que não se permitiam reclamar a prova de uma afirmação. Voltaremos logo a esse assunto a propósito de Locke North. Por enquanto, temos necessidade de deter-nos, por um momento, em Boys Gilbert Love. Quanto ao primeiro, assinalemos o único achado que propriamente pertence ao Sr. During. Ele descobriu, entre Boys Gilbert e Love, uma relação até aqui ignorada. Boys Gilbert declara que os metais preciosos poderiam ser substituídos, na função normal da moeda, que exercem no seio da produção mercantil, por uma moeda fiduciária, um chiffon de papier.
Lave imagina, pelo contrário, que um acréscimo qualquer do número desses pedaços de papel aumenta a riqueza de uma nação. Daí se conclui, para o Sr. Durin, que a concepção de Bois-Guilbert encerrava já em si uma concepção nova do mercantilismo. Era já, em outros termos, a teoria de Lave. Eis como isso é cristalinamente demonstrado. Bastaria atribuir a esses simples pedaços de papel a mesma função que teriam de representar os metais preciosos, e assim imediatamente se realizaria uma metamorfose do mercantilismo. Do mesmo modo eu poderia operar, imediatamente, a metamorfose do meu tio em minha tia. Na verdade, o Sr. During acrescenta, num tom conciliatório. Certo, Bois-Guilbert não tinha tal intenção. Mas, que diabo? Como, uma vez que, segundo ele, os metais preciosos podem ser substituídos na sua função de moeda pelo papel, podia ele ter a intenção de substituir a sua própria concepção racionalista dessa função dos metais preciosos, pela concepção supersticiosa dos mercantilistas. Entretanto, continua o Sr. Durin, com a sua gravidade cômica. É preciso convir que nosso autor fez algumas observações realmente criteriosas. Página 83. Quanto a Lave, o Sr. During tem apenas esta observação realmente criteriosa. O próprio Lave nunca pôde, compreende-se, eliminar completamente esse fundamento último, ou seja a base dos metais preciosos, mas ele levou a emissão de bilhetes até ao extremo, isto é, até o desmoronamento do sistema. Página 94. Na realidade, porém, essas borboletas de papel, puros signos monetários, que adejavam pelo público, não se propunham diminuir a base de metais preciosos, mas apenas retirar esses metais dos bolsos do público, fazendo entrar nas caixas do Estado que estavam à míngua. Voltando a Petit e ao papel insignificante que o Sr. During faz representar na história da economia política, ouçamos, primeiro o que nos é dito sobre seus sucessores imediatos, Locke e North. As duas obras considerativas o Lovering of Interest and Rising of Money, de Locke, e os Discourses upon Trade, de North, apareceram no mesmo ano de 1691. O que Locke escreveu sobre os juros e a moeda não sai do quadro das reflexões que eram habituais, sob o reino do mercantilismo, ligadas aos acontecimentos da vida política. Página 64. O leitor poderá, agora, por intermédio desse verídico informe, compreender com absoluta clareza, porque o Lovering of Interests, de Locke, exerceu sobre a economia política francesa e italiana, da segunda metade do século XVIII, influência tão considerável, e efetivada em diversos sentidos. Sobre a liberdade da taxa de juros, muitos homens de negócios haviam pensado como Locke, e a própria evolução da sociedade comportava a tendência de considerar como ineficazes os obstáculos legais aos juros. No tempo em que um Dudley North podia escrever seus discursos upon trade, no sentido do livre câmbio, era preciso que já houvesse, por assim dizer, no ar, uma forte tendência a não permitir que parecesse como coisa espantosa a oposição teórica às restrições aos juros. Era mister, portanto, que Locke cogitasse das ideias de tal ou qual homem de negócios, seu contemporâneo, ou que recolhesse muitas das coisas que, na sua época flutuavam, por assim dizer, no ar, para fazer uma teoria acerca dos princípios da liberdade dos juros sem nada dizer de novo. Mas, de fato, desde 1622, no seu treatise On Taxes Anticontributions, Petit separava os juros como renda do dinheiro, que chamamos usura rent of money vishveka usuri, da renda da propriedade territorial e imobiliária rent of land and uses, e ensinava aos senhores da terra, que queriam aniquilar, por disposições legais, não a renda territorial, mas a renda dinheiro, que é vão e estéril, fazer leis civis positivas contra a lei da natureza. The vanity and fruitlessness of making civil positive lava against the love of nature. Também considera ele, no seu Contulum Cunc, 1682, a regulamentação legal dos juros, tão idiota e inútil quanto a da exportação dos metais preciosos ou das cotações do câmbio. Na mesma obra, ele diz a palavra decisiva sobre o Rising of Money, isto é, a tentativa que consiste, por exemplo, em dar a meio xilingue o nome de shilling, cunhando numa onça de prata um número duplo de shillings.
A respeito deste último ponto, Locke e North não fazem senão copiá-lo. Mas, quanto aos juros, Locke fica no paralelo de Petit, entre os juros monetários e a renda territorial, ao passo que North, desenvolvendo a ideia, opõe o juro como renda do capital, rent of stock, a renda territorial, e os stocklords aos landlords. Por outro lado, enquanto que Locke só admite, com restrições, a liberdade dos juros reclamada por Petit, North a aceita integralmente. O Sr. During ultrapassa-se a si mesmo quando, mercantilista mais inflexível ainda, num sentido mais sutil, fulmina os discursos contrários de Duclay North, observando que são escritos no sentido do livre câmbio. É como se disséssemos, de Harvey, que ele escreveu no sentido da circulação do sangue. A obra de North, sem falar de outros méritos que tem, é uma análise clássica, escrita com uma lógica rigorosa, da doutrina livre-cambista, referente ao comércio tanto exterior como interior, análise que, na verdade, no ano de 1691, representava algo inaudito. De resto, o Sr. During relata que North era um traficante, ainda por cima, um mau sujeito, e que seu livro não podia ter êxito. Ele teria feito o melhor, mostrando que tal obra teria êxito, no momento em que triunfava definitivamente o sistema protecionista na Inglaterra, pelo menos junto à turba que representava o elemento característico. Entretanto, isso não impediu sua ação teórica imediata, que se pode mostrar em toda uma série de escritos econômicos aparecidos na Inglaterra, imediatamente depois dele, alguns ainda no século XVII. Locke e North deram-nos a prova de que as primeiras brechas ousadas que Petit abrira em quase todos os domínios da economia política, foram ampliadas uma a uma por seus sucessores ingleses. Os traços dessa evolução, durante o período que vai de 1691 a 1752, impõem-se ao observador mais superficial pelo simples fato de que todos os trabalhos econômicos importantes dessa época a ele se referem, para dar razão ou refutar Petit. Esse período, em que abundam os espíritos originais, é consequentemente o mais importante para o estudo da gênese e do gradual desenvolvimento da economia política. O historiador em grande estilo, censura Marx, como uma falta imperdoável, o fato de, em O Capital, ter feito tanto barulho em torno de Petit e dos escritores desse período, simplesmente escamoteia a todos eles da história. De Locke, North, Boys Gilbert e Lave, ela salta imediatamente para os fisiocratas e, então, aparece nos umbrais do verdadeiro templo da economia política, David Hume. Com a permissão do Sr. During, restabeleçamos a ordem cronológica e ponhamos Hume antes dos fisiocratas. Os ensaios econômicos de Hume apareceram em 1752. Nos 3 ensaios existentes, Of Money, Of the Balance of Trade, Of Commerce, Hume segue passo a passo, às vezes até em suas simples fantasias, um livro de Jacob van der Linde, Money and Versal Things, Londres, 1734. Por mais desconhecido que esse van der Linde tivesse permanecido para o Sr. During é ainda tomado em consideração nos livros ingleses de economia política do fim do século XVIII, isto é, no período que se segue a Adam Smith. Como van der Linde, Hume trata da moeda como simples signo do valor. Cópia quase palavra por palavra, e isso é importante, porque ele poderia ter tomado de empréstimo a muitas outras obras essa teoria da moeda como signo do valor, de van der Linde, as passagens explicando por que a balança do comércio não pode ser constantemente favorável ou desfavorável a um país. Ensina, como van der Linde, a teoria do equilíbrio das balanças, estabelecendo-se natural e respectivamente, segundo as diversas situações econômicas dos diferentes países. Prega, como van der Linde, o livre câmbio de maneira apenas menos audaciosa e menos consequente. Insiste, como van der Linde, porém com menos vigor, sobre as necessidades como motivo da produção. Segue van der Linde no que se refere à falsa influência atribuída à moeda bancária e a todos os valores públicos sobre os preços das mercadorias. Como van der Linde repele a moeda fiduciária. Como van der Linde faz depender os preços das mercadorias do preço do trabalho, portanto, do salário.
Segue o mesmo nessa fantasia de que o entesouramento faz baixar o preço das mercadorias, etc, etc. O Sr. Doring vinha já, desde há muito, resmungando, em tom oracular, que outros não tinham feito caso da teoria da moeda de e, sobretudo, aludir ameaçadoramente a Marx. Que, em O Capital, além do mais, assinalara, de modo contrário à boa ordem, as relações secretas de Hume com Vanderlint e um autor do qual trataremos adiante, J. Macié. Quanto a essa falsa interpretação, eis o que se passa. No que diz respeito à verdadeira teoria da moeda de Hume, segundo a qual a moeda não é senão signo do valor, e, consequentemente, mantendo-se iguais as condições e circunstâncias, os preços das mercadorias baixam na proporção que aumenta a quantidade da moeda circulante e sobem na proporção em que ela diminui. O Sr. Doring não pode senão repetir com a melhor boa vontade deste mundo, apesar da maneira luminosa que lhe é própria, os erros de seus predecessores. Mas Hume, após ter proposto essa teoria, faz a si mesmo esta objeção, que já havia sido feita por Montesquieu, partindo das mesmas premissas. E, entretanto, certo que depois do descobrimento das minas da América a indústria aumentou em todas as nações europeias, inclusive naquelas que nada tinham a ver com a posse dessas minas, e isso é devido, entre outras causas, ao acréscimo da quantidade de ouro e prata. Ele dá desse fenômeno a explicação seguinte: se bem que o preço elevado das mercadorias seja uma consequência necessária do acréscimo do ouro e da prata, o mesmo não se verifica logo após a esse acréscimo. É preciso algum tempo para que o dinheiro circule em todo o estado e faça sentir sua ação em todas as camadas da população. Nesse intervalo, atua beneficamente sobre a indústria e o comércio. No final dessa análise, Hume diz-nos também por que isso se passa, embora de maneira menos compreensível do que diversos de seus precursores e contemporâneos. É fácil seguir os progressos da moeda através de toda a sociedade. Verificamos que ela estimula necessariamente a atividade de cada um antes de elevar o preço do trabalho. Noutros termos, Hume descreve, aqui, os efeitos de uma revolução, mais concretamente, uma depreciação, no valor dos metais preciosos, ou, o que dá no mesmo, de uma revolução na medida do valor dos metais preciosos. Estabelece, muito acertadamente, que essa depreciação, dada a lentidão com que se nivelam os preços das mercadorias, só muito depois eleva o preço do trabalho, ou seja, os salários. Que assim ele aumenta, às expensas dos trabalhadores, o que ele acha, aliás, perfeitamente dentro da ordem, o lucro das comerciantes e dos industriais, e estimula a atividade. Mas o verdadeiro problema científico, que é saber se e como uma importação aumentada de metais preciosos, permanecendo idêntico o valor destes, age sobre o preço das mercadorias, mas supõe que todo o crescimento dos metais preciosos acarreta a depreciação destes últimos. Hume faz, pois, exatamente o que Marx, zur Kritik, etc., pg. 141, nele denuncia. Voltaremos, ainda, de passagem, a este ponto. Vejamos, porém, primeiramente, o mulo de Hume sobre os juros. A argumentação que Hume dirige expressamente contra Locke, ou seja, que os juros não são regulados pela quantidade de moeda existente, mas pela taxa de lucro, e o resto de suas explicações sobre as causas que determinam uma taxa elevada ou baixa de juros, tudo isso se encontra, com muito maior exatidão e menos espírito, numa obra aparecida em 1750, 2 anos antes do ensaio, de Hume. An essay on the governing causes of the natural rate of interest, vere in the sentiments of Sir W. Petian Jr. Locke, on that are considered. O autor desse escrito é J. Macié, publicista cheio de atividade em diversos sentidos e muito versado nestes problemas, como se pôde avaliar pelos livros aparecidos por essa época na Inglaterra. Macié aproxima-se, mais que Hume, da explicação, dada por Adam Smith, da taxa de juros. Nem Hume, nem Macié sabem ou dizem coisa alguma sobre a natureza do lucro, que representa, no entanto, um importante papel tanto num como no outro. Aliás, professa o Sr. Doringues Cátedra, tem-se na maior parte do tempo procedido com muita prevenção na apreciação de Hume e se lhe tem atribuído ideias que ele absolutamente não teve.
E desse procedimento o próprio Sr. Doring nos dá mais de um exemplo surpreendente. Assim, por exemplo, o ensaio de Hume sobre os juros começa por estas palavras: nada passa por ser um indício mais certo da prosperidade de uma nação, que o nível baixo da taxa de juros, e com razão. Contudo, creio que a causa desse fato é um pouco diferente daquela que geralmente se admite. Como veem, desde a primeira frase, Hume aceita a ideia de que o nível da taxa de juros é o indício mais seguro da prosperidade de uma nação, como um lugar comum que já em seu tempo se tornara banal. Efetivamente, depois de Shield, essa ideia teve, para se popularizar, uns bons 100 anos de vulgarização. O Sr. Doring diz o contrário, página 10. Entre os pontos de vista de Hume sobre a taxa de juros, é preciso, principalmente, salientar essa ideia de que ela é o verdadeiro barômetro da situação, e que seu baixo nível é um sinal quase infalível da prosperidade de uma nação. Quem é, portanto, que se perturba e se atrapalha quando se expressa nesses termos? O próprio Sr. Doring. Uma coisa, aliás, desperta uma admiração ingênua no nosso historiador crítico. É que Hume, a propósito de certa ideia feliz, não se apresenta como seu autor. Eis o que jamais poderia acontecer ao Sr. Doring. Vimos como Hume considera todo acréscimo de metal precioso como causa que acarreta a sua depreciação e que constitui uma revolução em seu próprio valor, portanto, na medida do valor das mercadorias. Essa confusão era inevitável em Hume, porque ele compreenderá a função de medida do valor que exercem os metais preciosos. Não podia fazê-lo porquanto nada sabia, absolutamente nada, do próprio valor. A própria palavra valor não se encontra, talvez, em seus ensaios senão uma única vez e no trecho em que ele leva mais longe o erro de Locke, segundo o qual os metais preciosos só teriam um valor imaginário, e o agrava dizendo que eles têm principalmente um valor fictício. Nesse ponto, Hume é bastante inferior, não somente a Petit, mas ainda a vários de seus contemporâneos ingleses. Ele mostra o mesmo espírito atrasado quando se obstina em exaltar o comerciante, a moeda antiga, como o primeiro motivo da produção, ponto de vista que Petit há muito tempo superara. Quando se vê o Sr. Doring assegurar que Hume se ocupou em seus ensaios das principais instituições econômicas, não se tem senão que comparar a obra de Cantillon citada por Adam Smith, aparecida, como os ensaios de Hume, em 1752, mas muitos anos depois da morte do autor, para admirar-se do círculo estreito em que se restringem as pesquisas econômicas de Hume. Hume, já o dissemos, continua, apesar do diploma que lhe confere o Sr. Doring, um autor respeitável no domínio da economia política, se bem que não seja um pesquisador original e muito menos um desses pensadores que marcam a época. A ação de seus ensaios econômicos sobre os meios cultos de seu tempo, resultava, não só sua maneira excelente de expor, mas principalmente por serem uma apoteose otimista e progressista da indústria, então florescente, e do comércio, ou, dito de outro modo, da sociedade capitalista, nesse momento em ascensão rápida na Inglaterra, e na qual essas doutrinas alcançavam necessariamente um grande êxito. Basta uma indicação a este respeito. Todos sabem com que paixão a massa do povo inglês lutava, na própria época de Hume, contra o sistema dos impostos indiretos utilizados sistematicamente pelo famoso Roberto Walpole, com o objetivo de aliviar os proprietários fundiários e, de um modo geral, os ricos. No seu ensaio sobre os impostos, Of Taxes, Hume, sem o citar, ataca Vanderlint, o mais violento adversário dos impostos indiretos e o campeão mais declarado do imposto territorial, e diz: é preciso, com efeito, que os impostos de consumo sejam bastante pesados e estabelecidos de maneira bastante racional para que o trabalhador, fortalecendo sua dedicação e espírito de poupança, possa pagá-lo sem necessidade de elevar-se o preço do seu trabalho. Crer-se-ia ouvir falar aqui Roberto Walpole em carne e osso, sobretudo se acrescentarmos esse trecho do ensaio sobre o crédito público, em que se diz, a respeito da dificuldade de tributar os credores do Estado, a diminuição de sua renda não seria disfarçada sob as aparências de ser um simples artigo do imposto de consumo ou direitos de alfândega.
Como era inevitável no escocês, a admiração de Hume pelo enriquecimento burguês está longe de ser puramente platônica. Nascido pobre, ele consegue obter um rendimento anual de milhares de libras, o que o Sr. Dorin, uma vez que não se trata mais de petit, exprime engenhosamente da seguinte maneira. Ele chegara, partindo de poucos recursos, graças a uma boa economia doméstica, a não precisar escrever para agradar a quem quer que seja. Mais adiante, o Sr. Doring diz: ele jamais fizera a menor concessão à influência dos partidos, dos príncipes e das universidades. Sem dúvida, não nos consta que Hume se tenha associado com Wagner, para negócios literários. Mas sabe-se que Hume era um partidário infatigável da oligarquia Whig, defensora da Igreja e do Estado, e que, como recompensa de seus serviços, obteve, primeiro, o posto de secretário da Embaixada em Paris, e, mais tarde, o cargo incomparavelmente mais importante e lucrativo de subsecretário de Estado. Do ponto de vista político, Hume era e continuou sempre conservador e estritamente monarquista. Por esse motivo, não foi excomungado com tamanha violência, como Gibbon, pelos partidários da Igreja estabelecida, diz o velho Schlosser. Hume, esse egoísta, esse historiador mentiroso, diz esse rude plebeu Cobbett, que insulta os monges ingleses gordos, de celibatários, sem família, vivendo da mendicidade. Nunca teve nem família nem mulher e era, ele próprio, um latagão gordo e grande, excelentemente engraxado pelo dinheiro do Estado, sem o ter nunca merecido, por serviço algum, verdadeiro, prestado ao povo. Hume, diz o Sr. Doring, no estudo prático da vida muito superior, em pontos essenciais, a um Kant. Mas, por que Hume tem na história crítica um lugar tão exagerado? Simplesmente porque esse pensador sério e sutil tem a honra de representar o Doring do século XVIII. Do mesmo modo que Hume serve para provar que a criação de todo esse ramo novo da ciência, a economia política, é o efeito de uma filosofia mais esclarecida, o precursor Hume é a melhor garantia de que todo esse ramo da ciência encontrará, tanto quanto se possa prever desde já, o seu termo no homem fenomenal que fez de uma filosofia, apenas mais esclarecida, a luminosa filosofia da realidade, e no qual, como em Hume, fato até aqui sem exemplo na Alemanha, o estudo da filosofia no sentido estrito da palavra se acha ligado às pesquisas científicas em economia política. Eis porque Hume, respeitável, aliás, como economista, é promovido à estrela econômica de primeira grandeza, cuja importância só tem sido até agora desconhecida pela mesma inveja que tão obstinadamente procura fulminar pelo silêncio os serviços magistrais para a época do Sr. Doring. A escola fisiocrática deixou-nos, como se sabe, no quadro econômico, de Quesnay, um enigma que, para os críticos e historiadores da economia política, tem sido de impossível decifração. Esse quadro, destinado a fazer compreender claramente a concepção que tinham os fisiocratas da maneira pela qual se produz e circula o conjunto da riqueza de um país, permaneceu bastante obscuro para os economistas ulteriores. O Sr. Doring, ainda aqui, vai abrir definitivamente os nossos olhos. O que deve significar no próprio Quesnay essa imagem econômica das relações de produção e distribuição, não poderá ser compreendido se, primeiro, não se tiver estudado minuciosamente as noções diretoras que lhe são próprias, isso tanto mais quanto essas noções só haviam sido, até então, expostas com mais imprecisão, tornando-se, no próprio Adam Smith, difícil reconhecer-lhe os traços essenciais. O Sr. Doring vai liquidar, de uma vez por todas, essa exposição superficial tradicional. Mete-se a zombar de seu leitor durante 5 longas páginas, 5 páginas de expressões pretensiosas, de repetições constantes. Uma desordem deliberada devem disfarçar o fato desagradável de não poder dar o Sr. Doring, sobre as noções diretoras de Quesnay, nem sequer o que nos fornecem as compilações dos manuais mais correntes, contra os quais não se cansa de alertar o leitor. Um dos aspectos mais lamentáveis dessa introdução é que, ainda aqui, encontrando pela primeira vez o quadro econômico, até então conhecido somente de nome, ele o aponta de passagem, mas em seguida expande-se em toda sorte de reflexões, como, por exemplo, a distinção entre os esforços e o resultado.
se ela não pode, na verdade, encontrar-se definida na ideia de Quesnay, o Senhor Doring vai, pelo contrário, dar-nos um exemplo fulminante, quando passa de seus longos esforços preliminares ao seu resultado extraordinariamente conciso e breve, isto é, às suas explicações sobre o quadro propriamente dito. Repetimos, portanto, palavra por palavra, tudo o que achou necessário dizer sobre o quadro de Quesnay. Na sua introdução, diz o Sr. Doring, pareceu-lhe evidente, a Quesnay, que era preciso conceber e tratar esse produto obtido, o Sr. Doring havia se referido, pouco antes, a produto líquido, como um valor em moeda, e aplicou suas reflexões. Em seguida, aos valores em moeda, que supôs realizados, desde a primeira transferência, como o resultado da venda de todos os produtos agrícolas. É dessa maneira que ele opera nas colunas de seu quadro com vários bilhões de valores em moeda. Aprendemos, assim, por 3 vezes, que Quesnay opera no quadro com valores em moeda dos produtos agrícolas, inclusive o do produto ou rendimento líquido. Mais adiante, se Quesnay tivesse enveredado pelo caminho de uma observação verdadeiramente natural das coisas e se tivesse libertado, não só da preocupação dos metais preciosos e da quantidade de dinheiro, mas também da dos valores em moeda, ainda assim, ele não contaria senão em soma de valores e desde logo imaginária o produto líquido como um valor em moeda. Assim, pela 4ª e 5ª vez, ficamos sabendo que, no quadro, só há valores em moeda. Quesnay obtinha o produto líquido fazendo a subtração das despesas e pensando principalmente informação que, embora pouco comum, não deixa de ser superficial, no valor que retorna como renda ao proprietário territorial. Não demos ainda um passo, porém vamos tentá-lo. Mas, de outro lado, o produto líquido passa, como objeto natural, à circulação e torna-se, assim, um elemento que serve para manter a classe qualificada de estéril. Pode-se ver, aqui, imediatamente, um caso, valor em moeda, e no outro, o próprio objeto é que determina a argumentação. Em geral, ao que parece, a circulação de mercadoria sofre totalmente dessa confusão de circularem simultaneamente como objetos naturais e como valores em moeda. Continuamos sempre, porém, a rodar em torno dos valores em moeda, porque Quesnay quer evitar uma dupla fundamentação do produto na economia política. Com a permissão do Sr. Doring, embaixo do quadro, na análise que aí dá Quesnay, as diversas espécies de produtos figuram como objetos naturais, e em cima, no mesmo quadro, figuram como valores em moeda. Quesnay fez mesmo inscrever mais tarde, por seus famúlos, o abade Baldeal, os objetos naturais no próprio quadro, ao lado de seus valores em moeda. Depois de tantos esforços preliminares, eis, finalmente, o resultado. Ouvi e admirai. A inconsequência, no que se refere ao papel atribuído por Quesnay aos proprietários territoriais, aparece logo, ao perguntarmos o que se faz, no ciclo econômico do produto líquido apropriado sob a forma de renda. Só um misto de confusão e de arbítrio, levado até o misticismo, explica as ideias dos fisiocratas e o quadro econômico. Tudo acabou bem. Assim o Sr. Doring não sabe o que se torna, no ciclo econômico, representado pelo quadro o produto líquido apropriado sob a forma de renda. O quadro é, para ele, a quadratura do círculo. Segundo ele próprio confessa, não compreende o ABC da fisiocracia. Após todas essas voltas em torno do pote, toda essa palha revolvida à toa, todos esses saltos em zigue-zague, essas arlequinadas, episódios, diversões, repetições e confusões estupefacientes, que deviam preparar-nos para a grandiosa revelação do que deve significar o quadro de Quesnay. Após tudo isso, esta conclusão, o Sr. Doring confessa, todo envergonhado, que nada sabe a respeito. Uma vez feita essa confissão dolorosa, liberto do negro cuidado horaciano com que cavalgará através do país dos fisiocratas, o nosso pensador profundo e sutil empunha de novo, alegremente, a sua trombeta.
As linhas que Quesnay traça em todos os sentidos, as 6 ao todo, através de seu quadro, de resto bastante simples, linhas que se destinam a representar a circulação do produto líquido, levam-nos a perguntar se não há, na base dessas estranhas combinações de colunas, um misticismo matemático fazendo-nos lembrar que Quesnay se ocupou da quadratura do círculo, etc. Como essas linhas, segundo sua própria confissão, lhe ficaram incompreensíveis, apesar de sua simplicidade, o Sr. Durin, a sua maneira favorita, dela se arreceia. E agora pode tranquilamente dar o golpe de misericórdia nesse quadro incômodo. Depois de considerar o produto líquido nesse aspecto, o mais duvidoso de todos ético. Isto é, o Sr. During se atreve a chamar de aspecto mais duvidoso do produto líquido a confissão forçada de que nada entendeu do tableau économique, nem do papel que nele desempenha o produto líquido. Que amargo humorismo! Mas não queremos que o leitor fique, a respeito do quadro de Quesnay, na mesma ignorância em que necessariamente se afundaram os que bebem a sua ciência econômica de primeira mão no Sr. During. Vejamos, em poucas palavras, de que se trata. Sabe-se que, para os fisiocratas, a sociedade se divide em 3 classes. Uma é a classe produtiva, isto é, a classe que realmente se ocupa da agricultura, os colonos e os trabalhadores rurais, cujo trabalho é produtivo porque fornece um excedente, a renda, do asa. A classe que se apropria desse excedente que compreende os proprietários territoriais, os príncipes e toda a clientela que deles depende, de modo geral, os funcionários pagos pelo Estado e, inclusive, a Igreja, na sua qualidade particular de recebedora de dízimo, para abreviar designaremos a primeira classe simplesmente pelo nome de colonos e a segunda pelo de proprietários fundiários. 13. A classe industrial, ou estéril, improdutiva, porque, segundo os fisiocratas, se limita a incorporar às matérias-primas fornecidas pela classe produtiva o necessário valor para compensar os víveres que esta própria classe consome. O quadro de Quesnay é feito para tornar sensível aos nossos olhos como o produto total de um país, na realidade, a França, circula entre essas 3 classes e serve para a reprodução anual. Supõe-se, inicialmente, no quadro, que o sistema de arrendamento, e com ele a grande agricultura, no sentido que essa palavra tinha no tempo de Quesnay, fora introduzido por toda parte, na Normândia, na Picardia, na Ilha de França, e em algumas outras províncias francesas. Também o arrendatário é para ele o verdadeiro condutor da agricultura. Representa no quadro toda a classe produtiva, agrícola, e paga ao proprietário territorial uma renda em dinheiro. Ao conjunto dos fazendeiros é atribuído um capital em bens de raiz, ou em materiais, de 10 bilhões de libras, do qual 1/5, ou sejam 2 bilhões, como capital de exploração a ser reposto, inversão essa calculada ainda de acordo com as fazendas mais bem cultivadas das mesmas províncias. Supõe-se, além disso, para simplificar, primeiro, que os preços são constantes e que a reprodução é simples. Segundo, que toda a circulação que não se efetua no seio de uma única e mesma classe concreta fica excluída e se toma em consideração, exclusivamente a circulação de classe a classe. Terceiro, que todas as vendas, bem como todas as compras que se fazem de classe a classe, dentro de um ano industrial, estão reunidas numa soma total única. Finalmente, é mistério lembrar que no tempo de Quesnay, na França e quase que em toda a Europa, a indústria doméstica, própria da família camponesa, assegurava a parte mais considerável de suas necessidades além da alimentação, razão pela qual o quadro a considera como acessória da agricultura. O ponto de partida do quadro é a colheita total do país, a qual, por essa razão, figura no alto do quadro como produto bruto anual do solo ou reprodução total do país, ou seja, da França. O valor desse produto bruto é calculado segundo os preços médios dos produtos do solo nas nações comerciais. Atinge a 5 bilhões, soma que, de acordo com os dados estatísticos então possíveis, exprime aproximadamente o valor em moeda do produto agrícola bruto da França. É a única razão pela qual Quesnay opera no quadro com vários bilhões, concretamente com 5, e não apenas com 5 livres tournois.
O produto total, no valor de 5 bilhões, acha-se, pois, nas mãos da classe produtora, isto é, primeiramente, nas dos fazendeiros que o produziram, despendendo anualmente um capital de exploração de 2 bilhões, correspondente a um capital inicial de 10 bilhões. Os produtos agrícolas, meios de existência, matérias-primas etc., necessários para substituir o capital de exploração, entre outras coisas, e, por conseguinte, necessários para sustentar todas as pessoas diretamente empenhadas nos trabalhos agrícolas, são retirados em espécie da renda total e novamente despendidos na produção agrícola. Como dissemos, calcularão-se os preços constantes e a reprodução simples, segundo uma taxa fixada de uma vez por todas. O valor em moeda dessa parte descontada de antemão é igual a 2 bilhões de libras. Esta parte não entra, pois, na circulação geral, porque, conforme já dissemos, a circulação que se efetua somente dentro de uma das classes, não é registrada no quadro. Depois que repôs o capital de exploração, tomando-o juntamente com uma parte do produto bruto, fica um excedente de 3 bilhões, 2 em meios de subsistência e 1 em matérias-primas. Mas a renda que os arrendatários devem pagar aos proprietários territoriais não sobe senão a 2/3 desse excedente, a 2 bilhões. Porque esses 2 bilhões figuram sob a rubrica produto líquido ou rendimento líquido. Logo se virá. Mas, fora da reprodução agrícola total, no valor de 5 bilhões, dos quais 3 passam à circulação geral, há, ainda, antes que comece um movimento figurado no quadro todo o pecúlio da nação, 2 bilhões em dinheiro efetivo, nas mãos dos colonos. Vejamos. Sendo a renda total o ponto de partida do quadro, constituem a um mesmo tempo o ponto terminal de um ano econômico, por exemplo, o ano de 1758, após o qual um novo ano econômico começa. Durante esse novo ano de 1759, a parte do produto bruto destinada à circulação divide-se entre as duas outras classes por meio de uma série de pagamentos individuais, vendas e compras. Mas esses movimentos sucessivos, e dispersos, que se estendem por todo um ano, são, como de qualquer maneira devia fazer-se no quadro, reunidos num pequeno número de atos característicos, abrangendo cada um, de um só golpe, o ano inteiro. Assim, no fim do ano de 1758, a classe dos arrendatários viu refluir para ela o dinheiro que havia pago como renda aos proprietários territoriais em 1757. O próprio quadro mostrará como isso se dá, ou seja, a soma de 2 bilhões, de maneira que ela pôde lançar novamente essa soma na circulação de 1759. Mas, sendo essa soma, como observa Quesnay, muito maior do que se torna necessária para a circulação total do país, na realidade, na qual os pagamentos se repetem constantemente por frações, para a circulação total do país, ou seja, para a França. Os 2 bilhões de libras que se encontram nas mãos dos arrendatários ficam representando a soma total da moeda circulante da nação. A classe dos proprietários territoriais que vivem de suas rendas. Apresenta-se, então, como ainda hoje várias vezes acontece, no seu papel de credora. Segundo a suposição de Quesnay, os proprietários territoriais propriamente ditos não recebem senão 4/7 dessa renda de 2 bilhões. Pois 2/7 vão para o governo e 1/7 para os cobradores de dízimos. No tempo de Quesnay, a Igreja era o maior proprietário territorial de França e recebia, ainda por cima, o dízimo da propriedade territorial restante. O capital de exploração despendido pela classe estéril durante o ano inteiro em avanços anuais, consiste de matérias-primas no valor de 1 bilhão. Em matérias-primas, somente porque os instrumentos, as máquinas etc. contam-se entre os produtos dessa mesma classe. Quanto aos múltiplos papéis que esses produtos desempenham na exploração das indústrias dessa classe, é coisa que não interessa ao quadro, assim como nele não interessa a circulação de mercadorias e de dinheiro, que se verifica dentro da sua própria órbita.
O salário pago pelo trabalho, graças ao qual a classe estéril transforma as matérias-primas em produtos manufaturados, é igual ao valor dos meios de existência que ela recebe, diretamente, da classe produtiva e, indiretamente, por intermédio dos proprietários territoriais. Se bem que a classe estéril se divida em capitalistas e trabalhadores assalariados, ela está, segundo a concepção fundamental de Quesnay, como classe em seu conjunto, a soldo da classe produtiva e dos proprietários territoriais. Do mesmo modo, a produção industrial total e, portanto, também a sua circulação social, distribuídas no ano seguinte à colheita, são igualmente reunidas num todo único. Supõe-se, portanto, que, no começo do movimento figurado pelo quadro, a produção anual em mercadorias da classe estéril se encontra inteiramente em suas mãos, e, por conseguinte, todo o seu capital de exploração, ou seja, as matérias-primas no valor de 1 bilhão, é transformado em mercadorias, no valor de 2 bilhões, cuja metade representa o preço dos meios de existência consumidos durante essa transformação. Poder-se-ia, aqui, fazer uma objeção. A classe estéril consome também produtos da indústria para suas próprias necessidades domésticas. Onde, pois, figuram eles, se o produto total passou às outras classes pela circulação? A esta pergunta nos responderão: não só a classe estéril consome, ela própria, uma parte dos seus produtos, como ainda procura reter o máximo que pode. Ela vende, pois, suas mercadorias postas em circulação, acima do seu valor real, e é forçada a fazê-lo uma vez que incluímos essas mercadorias no valor total de sua produção. Isso, entretanto, não altera os dados estabelecidos pelo quadro, porque as duas outras classes só recebem, afinal de contas, as mercadorias manufaturadas pelo valor de sua produção total. Conhecemos, agora, portanto, a posição econômica das três classes distintas no início do movimento figurado pelo quadro. A classe produtiva, após haver substituído, em espécie, o seu capital de produção, dispõe ainda de 3 bilhões de produto agrícola e de 2 bilhões de moeda. A classe dos proprietários territoriais só é aí mencionada pelo seu crédito de 2 bilhões de rendas sobre a classe produtiva. A classe estéril dispõe de 2 bilhões de mercadorias manufaturadas. Os fisiocratas chamam circulação imperfeita aquela que se efetua apenas entre duas dessas três classes. A circulação perfeita é a que se passa entre todas as três. Passemos, pois, agora, ao quadro econômico. Primeira circulação, imperfeita. Os arrendatários pagam aos proprietários territoriais, sem prestação recíproca, a renda que lhes corresponde, com 2 bilhões em dinheiro. Com 1 desses bilhões os proprietários territoriais compram, dos arrendatários, meios de subsistência, e assim receberam metade do dinheiro desembolsado para pagar a renda. Em sua análise do quadro econômico, Quesnay já não fala nem do Estado, que recebe 2/7, nem da Igreja, que recebe 1/7 da renda territorial, porque o papel social de um e de outra é universalmente conhecido. Mas no que se refere à propriedade territorial, diz ele que os seus gastos, entre os quais também figuram todos os trabalhadores, são, pelo menos em sua maior parte, gastos improdutivos, com exceção da pequena parte que é destinada a manter e a melhorar os seus bens e incrementar o cultivo da terra. A sua função própria, segundo o direito natural, consiste precisamente em zelar pela boa administração e as despesas de manutenção de seu patrimônio, ou, como acrescenta mais adiante, consiste nos avanços fonciares, isto é, nas despesas destinadas a preparar o solo e abastecer as fazendas de todos os seus acessórios, gastos estes que permitem ao fazendeiro consagrar todo o seu capital exclusivamente à cultura da terra propriamente dita. Segunda circulação, perfeita. Com o segundo bilhão em dinheiro, que se acha ainda em suas mãos, os proprietários territoriais compram produtos manufaturados à classe estéril. E, por outro lado, esta, com o dinheiro percebido, compra dos fazendeiros os meios de existência pela mesma soma. Terceira circulação, imperfeita. Os fazendeiros compram à classe estéril, com 1 bilhão em moeda, mercadorias manufaturadas correspondentes à mesma soma. Grande parte dessas mercadorias consiste em instrumentos agrícolas e outros meios de produção necessários ao cultivo da terra.
A classe estéril restitui aos fazendeiros o mesmo dinheiro, comprando 1 bilhão de matérias-primas destinadas a substituir seu próprio capital de exploração. Assim, os arrendatários recuperam os 2 em dinheiro por eles desembolsado para pagamento da tenda. Desse modo, fica resolvido o grande enigma, que vem a ser, na circulação econômica, o produto líquido apropriado sob forma de renda. No começo do processo, encontramos entre as mãos da classe produtiva um excedente de 3 bilhões. Deles, somente 2 foram pagos como produto líquido aos proprietários territoriais, sob forma de renda. O terceiro bilhão excedente constitui os juros do capital total invertido pelos arrendatários, isto é, para 10 bilhões, L0%, esses juros, frisemo-lo bem, eles não os adquirem em virtude da circulação. Acham-se em espécie em suas mãos, e a circulação nada mais faz que realizá-los, transformando-os, por esse meio, em mercadorias manufaturadas de valor igual. Sem esses juros, o arrendatário, que é o agente principal da agricultura, não fará a ela o adiantamento do capital de estabelecimento. Esta já é uma razão para os fisiocratas pensarem que a apropriação pelo arrendatário da parte do sobreproduto agrícola que representa os juros, é uma condição tão necessária como a própria existência de uma classe de arrendatários. E esse elemento não pode, em consequência, ser incluído na categoria de produto líquido ou rendimento líquido nacional, de poder ser consumido sem nenhuma consideração para com as necessidades imediatas da reprodução nacional. Mas este capital de 1 bilhão serve, segundo Quesnay, na maioria dos casos, para as reparações tornadas necessárias durante um ano, bem como para as renovações parciais do capital de estabelecimento. Serve ainda de capital de reserva para os acidentes. E, enfim, quando é possível, serve para enriquecer o capital de estabelecimento e de exploração, para melhorar o solo e ampliar as culturas. Todo este processo é, na verdade, bem simples. São postos em circulação, pelos fazendeiros, 2 bilhões, em dinheiro, para o pagamento da renda, e 3 bilhões de produtos, sendo 2/3 em meios de subsistência e 1/3 em matérias-primas. Pela classe estéril, 2 bilhões de mercadorias manufaturadas, ou meios de existência, no total de 2 bilhões, a metade é consumida pelos proprietários territoriais e seus dependentes, a outra metade pela classe estéril, em pagamento de seu trabalho. As matérias-primas, também 2 bilhões, servem para substituir o capital de exploração desta mesma classe. Dos produtos manufaturados em cada circulação, montante, 2 bilhões, uma metade se escoa para os proprietários territoriais, e a outra para os arrendatários, para os quais ela é apenas uma transformação que representa os juros de seu capital acumulado, juros primitivamente tirados da reprodução agrícola. Quanto ao dinheiro que o arrendatário pôs em circulação para o pagamento da renda, volta a seu bolso, pela venda de seus produtos. Desse modo, o mesmo ciclo pode ser percorrido de novo no ano econômico que se segue. Admirai, agora, a exposição verdadeiramente crítica do Sr. Doring do quadro de Quesnay, tão infinitamente superior às exposições superficiais e costumeiras. Depois de nos ter, 5 vezes seguidas, apresentado em termos misteriosos o erro de Quesnay em operar no seu quadro unicamente com valores em moeda, o que, aliás, é falso, como vimos, ele chega, finalmente, a este resultado. Desde que se lhe pergunta o que se torna na circulação econômica o produto líquido apropriado sob forma de renda, não se pode mais explicar o quadro econômico senão por um misto de confusão e de arbítrio levado até o misticismo. Vimos que o quadro, reprodução tão simples quanto genial, para a época, do processo anual de reprodução, tal como ele se realiza por meio da circulação, explica exatamente o que vem a ser o produto líquido na circulação econômica, de maneira que o misticismo, a confusão e o arbítrio continuam, uma vez por todas, por conta unicamente do Sr. Doring, como lado mais duvidoso e único produto líquido de seus estudos fisiocráticos. O Sr. Doring está tão a par da teoria dos fisiocratas como da influência histórica dessa escola. Com Turgot, informa-nos ele, a fisiocracia em França desaparece teórica e praticamente.
que Mirabeau, porém, fosse essencialmente fisiocrata em suas opiniões econômicas, que ele fosse tido, na Assembleia Constituinte de 1789, como uma autoridade em matéria de economia, que esta Assembleia tenha, em suas reformas econômicas, feito passar da teoria à prática uma boa parte das teses dos fisiocratas, e, sobretudo, que tenha imposto uma forte contribuição ao produto líquido que a propriedade territorial absorve, sem reciprocidade, isto é, a renda. Nada disto existe para o Sr. Doring. Assim como esquecendo o longo período de 1891 a 1752 eliminou todos os predecessores de Hume, assim também um outro lapso suprimiu Sir James Stewart, situado entre Hume e Adam Smith. Sobre a sua grande obra, que, sem falar da importância histórica, enriqueceu de maneira considerável o domínio da economia política, na empresa do Sr. Doring não se encontra uma única sílaba. Como desforra, lança contra Stewart a maior injúria do seu vocabulário, ao dizer que este era um professor contemporâneo de Adam Smith. Infelizmente, esta insinuação é pura invenção. Stewart era, na realidade, um grande proprietário da Escócia, que, banido da Grã-Bretanha por uma pretensa participação na conjuração dos Stewarts, residiu e viajou, durante largo tempo, pelo continente, podendo familiarizar-se com a situação econômica de diversos países. Resumamos. De acordo com a história crítica, todos os economistas só têm tido, até hoje, o valor de apresentar rudimentos para a doutrina magistral do Sr. Doring para que, em face de suas lamentáveis doutrinas, ressaltem mais as excelências do autor. Há, portanto, mesmo em economia política, alguns heróis que fornecem, não somente rudimentos à doutrina aprofundada, como também teses de onde aquela sai, segundo as prescrições da filosofia da natureza, não por desenvolvimento, mas por combinação. Esses heróis são o incomparável e eminente Liszt, que, para a honra e proveito dos fabricantes alemães, forjou, em poderosas frases, as sutis teorias mercantilistas de Ferrier e outros. Carey, que reergue o bom senso na proposição seguinte: o sistema de Ricardo é um sistema de discórdia, nada mais faz do que provocar o ódio entre as classes. Seu livro é o manual do demagogo que se esforça por ir ao poder, através da divisão das terras, da guerra e do saque. E, finalmente, MacLeod, o grande confusionista da City londrina. Assim, as pessoas que quiserem, hoje e no futuro, estudar de perto a história da economia política, seguirão um caminho muito mais acertado, pondo-se ao corrente das elucubrações insípidas, das sensabórias, das pobrezas prolixas, que oferecem as mais vulgares compilações, do que se fiando no quadro histórico de grande estilo do Sr. Doring. Que resulta, afinal de contas, de nossa análise do sistema de economia política que é a obra do Sr. Doring. Exatamente as mesmas conclusões a que chegamos na análise de sua filosofia. Todas as suas frases pomposas e suas grandiloquentes promessas se reduziram à fumaça. A teoria do valor, esta pedra de toque dos sistemas econômicos, acaba nisto. O Sr. Doring entende pela palavra valor 5 coisas absolutamente diferentes e absolutamente contraditórias entre si, de forma que, em resumo, ele próprio não sabe o que quer. As leis naturais de toda a economia, anunciadas com tanta pompa, revelaram-se apenas lugares comuns, conhecidos de todo o mundo, que, aliás, quase sempre não são interpretados corretamente. A única explicação dos fatos econômicos que este sistema doringuiano nos oferece é que eles são o resultado da violência, maneira esta de falar com a qual, há séculos, os filisteus de todas as nações se consolam de tudo que lhes acontece de desagradável, e que nada nos ensina. Mas, em vez de procurar a origem e aprofundar os efeitos da violência, o Sr. Doring convida-nos a nos darmos por satisfeitos com essa palavra, tomando-a como última causa, a explicação definitiva e inapelável dos fenômenos econômicos, pelo que muito lhe devemos agradecer.
obrigado a fornecer mais alguns esclarecimentos sobre a exploração capitalista do trabalho. Ele a apresenta, primeiro, como baseada na tributação e na elevação dos preços, com isso não fazendo mais que se apropriar de um detalhe da doutrina proudhoniana, o pré-levemente, para explicar, em seguida, detalhadamente, por meio de Marx, a teoria do sobretrabalho, do sobreproduto e da mais-valia. Consegue, dessa maneira, conciliar com felicidade duas concepções absolutamente contraditórias, copiando-as e combinando-as de uma penada. E do mesmo modo que, na filosofia, não encontrava palavras bastante grosseiras para usar contra aquele mesmo Hegel a quem não faz mais que explorar, desfigurando-o, na história crítica, as calúnias gratuitas contra Marx servem para encobrir o fato de que tudo o que se encontra no curso, de mais ou menos racional, sobre o capital e o trabalho, não passa de um nobre plágio, cuja vítima é Marx. A ignorância do homem que, no curso, coloca no começo da história dos povos civilizados o grande proprietário territorial, mostrando, assim, não ter a menor ideia da propriedade coletiva do solo, que vigorava entre as tribos e as comunidades rurais, ponto de partida, na realidade, de toda a história, e essa ignorância, mais ou menos inconcebível hoje, é quase ultrapassada ainda por aquela que, na história crítica, se apresenta sem modéstia como o alcance universal da visão histórica de conjunto, da qual apenas demos alguns exemplos desanimadores. Em poucas palavras, primeiramente, esbanchamento gigantesco de elogios a si próprio, charlatanesco alarico de trompa, de promessas que se derramam umas sobre as outras. E, por fim, o resultado, zero.